filho é bagunceiro? Pesquisas na área da neurociência têm sido desenvolvidas a respeito desse assunto da desorganização das crianças. E eu quero trazer aqui nesse vídeo para você aquilo que já foi publicado e para ajudar, de alguma forma, as crianças nesse sentido. Essa é uma queixa muito comum das famílias, dos pais, e motivo de muita briga, de confusão e de muito estresse dentro das casas. Os pais acham que os filhos não organizam, não arrumam os seus brinquedos por falta de vontade ou por preguiça, e isso pode até acontecer em alguns casos. Porém, nessa questão que a gente está falando aqui no vídeo, o que impede uma criança de organizar o seu quarto e de até desenvolver bem o seu desempenho escolar, e que muitos pais não sabem disso, é que isso vai muito mais além. Isso vai estar mais ligado à dificuldade de nós adultos compreendermos que as crianças têm a sua própria maneira de organização, inclusive de organização mental. E sem saber sobre isso, os pais acabam obrigando as crianças a fazerem aquilo que eles precisam fazer de organização ou desenvolver alguma tarefa do jeito que eles acham que está certo, sendo essa a única forma certa de fazer. E isso é no automático, isso é muito natural dos pais. Quer ver isso num exemplo muito prático e rápido, simples? O filho chama a gente para brincar, ou para jogar, para fazer alguma coisa com eles. E aí, a regra daquele jogo ali fica um pouco diferente daquilo que a gente conhece. A tendência natural de um pai e de uma mãe fazer é o quê? Tá errado, não é assim, é desse jeito, e a gente vai explicar as regras no meio do jogo. Mas a gente perguntou a regra do jogo dele antes de começar? Pois é, a gente conhece a nossa maneira de jogar, a gente conhece as nossas regras. Mas no mundo da brincadeira, no mundo dos jogos, principalmente quando a gente é convidado a jogar, quem tem o controle nesse caso são as crianças. E nós somos embutidos dessa função maternal e paternal que é muito natural, da gente estar orientando os filhos em todos os momentos, inclusive nas brincadeiras, inclusive nos jogos. Só que a gente esquece que no mundo da brincadeira, quem está comandando é eles. O que eu quero dizer com isso tudo é que a verdade é que nós temos dificuldades de entender e de aceitar que mesmo as crianças, elas têm o seu próprio jeitinho de se organizar, de falar, de se desenvolver, de andar, de comer. Cada um tem o seu jeitinho singular. O pediatra e neurologista Marty Kutscher e a psicoterapeuta Marcela Moran destacam exatamente isso, que cada criança tem o seu jeito, a sua maneira de organização mental. E quando nós entendemos quais são os estilos e como eles funcionam, a gente consegue compreender e ajudar as crianças a desenvolver melhor as suas potencialidades, a desenvolver melhor essas habilidades nas suas organizações, no seu próprio estilo. Os 3 principais estilos de organização ou de organizadores são: 1. Os organizadores visuais. 2. Os organizadores espaciais ou confortáveis. E 3. Os organizadores cronológicos ou sequenciais. Vamos ver então cada um deles. O primeiro grupo, que é o dos organizadores visuais, é o tipo de pessoa que tem as suas habilidades mais fortes nas ações visuais, nas áreas visuais. Elas gostam de ter o material que vai utilizar, aquilo que vai trabalhar ou vai fazer, tudo à sua vista. Tem uma grande dificuldade
em ter que lembrar o objeto onde deixou da última vez. No estudo, por exemplo, essas pessoas, elas tendem a organizar o estudo de maneira visual, usando marcadores coloridos, usando canetas diferentes, usando esquemas diferentes, tudo que vai usar a parte visual. E o ambiente, para ficar melhor para eles, é um ambiente que esteja harmoniosamente adequado, ou tudo organizado de maneira mais harmoniosa possível, visualmente. O segundo grupo dos organizadores são os espaciais ou os confortáveis. Essas pessoas tendem a organizar os seus materiais ou tudo que ele vai precisar usar ao alcance das suas mãos. E vai se lembrar dos seus objetos aonde ele colocou da última vez. E aí começa a complicar se ele foi lá naquele local onde ele se lembra que colocou da última vez e não está. Aí o caos começa a se instaurar para essas pessoas. Essas pessoas tendem a gostar mais das artes mais ativas, dança, música, teatro. E o ambiente para eles estar bem, estar em harmonia para eles, precisa estar todo preparado de maneira que eles estejam com tudo o que precisa ao alcance das suas mãos, como eu falei anteriormente. Então, eles precisam estar tudo perto deles. E o terceiro grupo dos organizadores são os organizadores cronológicos ou os sequenciais. Como o nome já diz, essas pessoas elas tendem a ter as suas memórias de ordem cronológica, de ordem sequencial. Elas precisam de uma sequência lógica. Não é à toa que são pessoas que gostam muito de números, são mais detalhistas. Elas guardam melhor as coisas ou as informações mediante a repetição. As organizações dessas pessoas, elas podem até parecer bagunçadas para outras pessoas que veem. Porém, para elas, aquilo dali faz algum sentido. E aí, se alguém tira alguma coisa daquela ordem ou tira aquilo do lugar, vai alterar a ordem mental que ela já mentalizou. E aí pode deixar essa pessoa extremamente atrapalhada. Saber identificar o seu próprio estilo de organização e depois conseguir identificar o estilo, de organização do seu filho, isso vai ajudar e vai facilitar bastante no entendimento e também a formar uma estratégia que alcance a todos da família. E a forma de organização da casa pode modificar, inclusive trazendo mais harmonia e trazendo mais compreensão em cada membro dessa família. E aí, já descobriu o seu estilo de organização? Marque alguém aqui e ajude outras famílias também. Acompanhe as nossas redes sociais. Até o próximo vídeo!